A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui em mais esta reflexão da palavra do Senhor. Nós agradecemos, não temos como, iniciar sem honrar o Senhor por esta oportunidade, né, Áurea? É um privilégio para nós poder estar aqui, é um privilégio para nós. Trabalhar nas questões espirituais é um privilégio para nós, então nós só temos que agradecer a Deus por esse privilégio. Queridos, e a você que é presente juntamente conosco, nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor pela sua vida, né? E sempre nós temos pedido ao Senhor que as boas mãos do Senhor sejam presentes com você, aonde quer que você estiver, que a graça do Senhor venha ser presente com você, abençoando sua família, abençoando aí seus projetos de vida. Vocês são alvo de nossas orações. E nós ficamos muito felizes quando a gente recebe em meio a tantas mensagens, mais uma que diz assim: vocês são bênçãos, E esse é o propósito desse culto Vida em Cristo, Sermos canal de bênção, E tudo de bom que tem aqui é vindo do céu, Áurea? A sabedoria é do céu, a palavra é do céu, Nós somos apenas um canal de levar a palavra do Senhor, de estar aqui, na direção deste culto, mas a direção suprema é do Senhor, Porque nós trabalhamos aqui com as coisas que pertencem ao Senhor. E isso muito alegra o nosso coração de saber que nós temos sido aí bênção na vida de muitas pessoas. E você, querido, nós desejamos aí que o Senhor sempre possa estar te abençoando. E acima de tudo, que em todos os seus interesses, mas que você tenha também interesse para com as questões espirituais, porque é daí que vem a nossa segurança espiritual. Queridos, para a meditação, o livro, ele é João capítulo de número 16. Trago um assunto muito rápido, muito objetivo. João capítulo 16, apenas o versículo de número 22, que assim vai dizer a palavra do Senhor: assim acontece com vocês agora, é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí com o seu entendimento, para que você possa aí, estar aprendendo e guardando mais desta porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, em algum momento de sua vida, você já passou por um momento de despedida, Falar de um momento de despedida, ele é um momento que ele não é um momento muito bom, não, Áurea? Ainda que seja aquela despedida momentânea, despedida que você sabe que, se Deus permitir a vida, daí alguns dias você verá aquela pessoa, daí talvez alguns meses, ou talvez até alguns anos, Quantos dos nossos foram para um outro país, E é como se a gente lembrasse daquele dia da saída ali. Que coisa que dói, A falta que faz, ainda que tem telefone, ainda que tem mensagem, mas a presença, nada substitui a presença da pessoa do nosso lado, Por mais tecnologia, mas nada e ninguém nunca vai conseguir, fazer algo que substitui a presença, o contato, da pessoa querida, da pessoa amada. Então, falar de despedida é falar de algo que nós conhecemos muito bem. Um dia você levou alguém em uma rodoviária, em uma estação ferroviária, em um aeroporto, E você vê aquela pessoa ausentando, A cada momento ali que se aproxima o embarque daquela pessoa, o seu coração vai: poxa vida, será que eu vou ter a oportunidade de vê-la novamente? Então isso aí é algo que todos nós sabemos muito bem, aquele parente querido, aquele filho amado que vem na nossa casa, Aquela visita que muito alegra o teu coração, que de vez em quando vem e que muito alegra o teu coração com a sua presença. Na saída, fica aquele vazio, vai ficar aquele momento
de tristeza. Isso aí é um fato que todos nós temos uma experiência, com certeza, dentro desta questão. Queridos, por que eu estou falando isso? Por que desta realidade? Porque isso aí vai fazer parte da nossa vida. Ao longo de nossa história, em um momento ou outro, nós viveremos isso aqui, e o texto que nós acabamos de ler, o cenário aqui, também vai falar de despedida. O cenário aqui vai falar de momentos, Áurea, que se aproxima de uma separação. É uma breve, mas é uma separação. E tudo que nós entendemos como sendo aquela separação, ainda que por momentos, ainda que por dias, ainda que por meses, nos dói. Da pessoa que nós amamos, queremos, e o ficar bem, ou ficar perto, nós nos sentimos bem, isso para nós é algo desconfortante. Então, o que acontece aqui, o cenário aqui, né? Os versículos anteriores aqui vai falar justamente de um cenário de uma despedida. Despedida de quem? A despedida de Jesus, quando o Senhor Jesus, ele trazia ao conhecimento dos seus discípulos a preparação para que as profecias se cumprissem. Aqui o Senhor, ele trabalhava na mente e no coração dos seus discípulos, preparando-os para aquela separação que havia sido dito pelos profetas há séculos, acerca de que ele deveria passar pelo processo de morte, crucificação e morte. E isso aí haveria entre eles um momento de separação. Então havia a necessidade do Senhor prepará-los para aquilo que estava prestes a acontecer. E aí chegamos no texto aqui, e o texto vai dizer assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza, mas para vocês, mas eu verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará esta alegria. Nos versículos anteriores, a gente vai ver uma comparação que o Senhor Jesus faz aqui, acerca de uma mulher que está prestes a dar à luz. Uma mulher que ela está envolvida naquele processo de parto, toda aquela luta, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, todo aquele momento desconfortável para aquela mulher. Mas a palavra do Senhor vai falar que logo assim que nasce aquela criança, a alegria é tão grande que tudo aquilo que foi sofrido, tudo aquilo que foi passado, ficou para trás. Ela não se esquece mais, porque a sua alegria agora, a sua atenção agora está voltada para quem? Para o seu filho que nasceu. Foi justamente esta comparação que o Senhor Jesus fez nesse cenário de dor. Vocês estão aqui como esta mulher. O momento agora é de tristeza, o momento agora é de dor, o momento agora é de separação. Mas é necessário que tudo isso aconteça. Para quê? Para que venha a alegria na vida de vocês. Queridos, isso aí, quando nós paramos aqui, nós vamos ver e a gente trabalha dentro desse texto, nós vamos ver as maravilhosas promessas do Senhor. Pelo menos 3 grandes promessas nós achamos aqui, Áurea, neste versículo tão simples, tão de poucas palavras, mas que traz para nós a grande esperança de saber que nós estamos com o Senhor Jesus. De saber que a nossa vida ela é segura na promessa do Senhor Jesus. E então havia a necessidade da preparação daqueles homens. Por quê? Porque ali já havia um relacionamento, ali já havia um ministério onde eles faziam parte, onde os discípulos faziam parte. E aí o Senhor os preparou para aquele momento que estava prestes a acontecer. Separação. Um momento, conforme falamos, um momento que ela gera dor em nosso coração. Mas só que a separação aqui, Áurea, é uma separação diferente daquela que a gente tem costume quando um parente vai. E por mais que o parente fala assim, daqui tantos dias eu volto, ninguém pode dar a garantia que volta. A separação aqui, ela foi diferente daquele que fala assim, estou indo ali, mas volto agora. Não, querido.
Ninguém fala assim, tô indo ali, mas volto daqui a pouco, porque nós não temos o domínio, nem o entendimento acerca do daqui a pouco não nos pertence. Conforme nós sempre pregamos aqui, que aquilo que nós temos, que podemos nos apegar, chama agora, porque o ontem passou, e o daqui a pouco, querido, nós não sabemos se vai chegar. Não sabemos se vamos viver o daqui a pouco, mas quem empenhou a sua palavra aqui dizendo que estava indo, mas que estava voltando, é o dono do tempo. Aleluia. Pode todas as coisas, inclusive sobre o futuro. O empenhar da palavra de Deus, querido, é o único empenho que você pode contar. Ainda que alguém lhe empenhe a palavra acerca de futuro, ainda que ele tenha boa intenção, ainda que ele tenha cuidado, ainda que ele tenha o desejo de te ajudar, ninguém, querido, ser humano nenhum tem a capacidade de empenhar a palavra acerca do futuro e falar que vai fazer, porque este futuro não nos pertence. Mas aqui o empenho é de Deus, que também é Senhor do tempo. E o tempo aqui, né? E o Senhor falando acerca aqui, ele fala assim: agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. Nada, Áurea. Esse outra vez que o Senhor falou que nada podia impedir, é palavra, é o empenho da palavra de Deus. Querido, guarda no teu coração, firma nas tuas promessas, aquilo que o Senhor empenhou a teu respeito, te apega nas palavras do Senhor e faça aquilo que, sendo esta promessa condicional, faça a tua parte, porque sendo assim, nada, querido, não existe força contrária que possa impedir a palavra do Senhor. E aqui o empenho da palavra, mas eu verei novamente, ou seja, eu voltarei e vocês novamente se alegrarão. E a alegria de vocês há de ser completa, glória a Deus. Aqui, primeira coisa aqui, a hora que eu aprendo aqui, embora o Senhor estava falando aqui dentro de um contexto terreno, que foi o que aconteceu, ele morreu, ressuscitou, e conforme a palavra do Senhor vai narrar no livro de Atos, capítulo número 1, versículo de número 3, por cerca de 40 dias ele manteve contato com seus discípulos, cumprindo aqui. Mas, independente deste cumprimento aqui nesta terra, o que o Senhor aponta aqui é para uma eternidade. Quando ele fala que uma alegria essa que ninguém tirará. Quando ele está falando deste relacionamento, deste contato, de estar junto, aqui ele aponta para a eternidade. E eternidade é algo que sempre nós pregamos aqui. Porque esta é a certeza da vida. Diz a palavra do Senhor, após a morte, segue-se o juízo. E o juízo já está dentro de uma eternidade. Com Cristo ou sem Cristo? Com Cristo ou sem Cristo? Pós a morte, já estamos em uma eternidade. E chama a nossa atenção, a palavra de Deus chama a nossa atenção. O mais triste nessa história é de saber que tantas pessoas, elas não se importam com essa questão de saber que um dia o Senhor foi, mas que o Senhor vai voltar. De saber que o Senhor foi, mas Ele fez uma promessa para todos quanto querem o Senhor virá nos buscar. Nós esperamos tantas coisas deste mundo, querido. Esperamos ser alcançado por tantas coisas. Ser alcançado pela fama, ser alcançado pela fortuna, ser alcançado pela saúde, ser alcançado por conquistas, ser alcançado por uma boa saúde. Querido, nós somos e esperamos tantas coisas deste mundo. Promessas de tantos homens, a promessa da herança, a promessa de ser herdeiro de não sei quem. Querido, nós esperamos muitas coisas, mas de todas as coisas que você espera,
se você não estiver esperando a volta do Senhor Jesus, o cumprimento desta palavra, dita pelo Senhor e dita também pelas profecias, de tudo que você espera, ainda que de tudo que você espera nessa terra você venha conquistar tudo, ainda assim você está dentro de um fracasso espiritual que dinheiro jamais poderá tirar. É por isso, né, Ivan, que Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz uma coisa muito importante, né? Ele diz isso, que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Então, nós vivemos em dias de perseguição, né? E ele está dizendo aqui, para que ninguém, para que perseguição nenhuma venha roubar a minha fé, né? Porque alguém pode dizer assim para você, mas se a sua coroa preparada pelo Senhor está no céu, como que alguém vai roubar a tua coroa? A partir do momento que alguma coisa rouba a minha fé, eu perco o meu direito, a minha coroa que está guardada lá no céu, né? E a Bíblia fala com relação ao inimigo das nossas almas, né? Que anda aí, ó. Ao derredor. Procurando a quem ele possa tragar. Então, a partir do momento que ele roubou a sua fé, você perde aí o direito da sua coroa. Então, é alguém roubando a sua coroa. Então, nós... guardando o que tens, né? Ele pede para guardar o que tens, é guardar os nossos valores espirituais, né? Guardar aquilo que o Senhor tem nos dado de bom, aquilo que tem ocupado o nosso coração, que foi o Senhor quem nos deu, aquilo que é do céu, que está no nosso coração, que nós possamos estar guardando todos os nossos valores espirituais que o Senhor tem concedido a nós. E aí nós possamos assim estar guardando a nossa coroa, que é a nossa salvação. Inclusive esse valor aí, Áurea, que você abordou aí, é para poucos. Muitas pessoas gostariam de ser agraciada com a fé, mas não tem. Eles não conseguem, eles não... Inclusive eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu gostaria até de acreditar, mas eu não consigo acreditar. Isso não é para todo mundo ser alcançado por essa graça. Infelizmente não é todos que abrem o coração para isso, e não tem como alcançar a coroa sem a fé, né? Não tem como desfrutar da graça da salvação sem a fé. A fé é tão importante que, conforme a palavra do Senhor vai falar, que é impossível sem ela nós agradarmos a Deus. Verdade. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou me relacionar com quem eu não acredito, Áurea? Como? Não tem como. Não tem como eu me relacionar. A palavra no chão para relacionamento, se eu não creio, como é que eu vou me relacionar? Sem relacionamento não tem conhecimento. Sem conhecimento não tem salvação. Tudo começa pela fé. É os valores que a Áurea acabou de falar aqui. Então guarda os teus valores. Procura aperfeiçoá-los a cada dia. Exercita a tua fé, querido. A salvação é para quem tem fé. É a palavra do Senhor que nos dá esta orientação acerca da importância desse grande valor chamado fé. Exercita a tua fé. E para nós fecharmos aqui, Áurea, três verdades aqui dentro desse versículo, bem rápido, bem objetivo, né? Diz assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. Promessa da volta. A promessa da volta. O Senhor vai voltar, querido. O Senhor vai voltar, ainda que muitos a tenham esta volta por tardia. Só não se dão conta de que todo dia o Senhor volta para muitas pessoas na face dessa terra. Acabou, morreu, acabou, está diante da eternidade. O Senhor pode voltar para mim neste momento. Pode voltar para você ainda no dia de hoje, através da nossa morte. Já não tem mais o que fazer dentro das questões espirituais. Morreu. Dentro das questões espirituais, o que eu tinha de fazer para definir minha salvação já foi feito. Segue-se o juízo. É simplesmente cumprimento daquilo que foi feito.
Então o Senhor vai voltar. E a palavra do Senhor em toda a sua totalidade, ela nos chama a atenção para nós nos prepararmos para a volta de Cristo. E quanto que a gente se prepara para receber alguém? Quando alguém fala que vai na nossa casa, quando alguém fala que está voltando, quando alguém fala... Mas nas questões espirituais nós não somos tão zelosos assim. Nós nos damos aquela arrumada na casa, né? Na casa interior que precisa de ser arrumada. Não nos preocupamos em fazer os ajustes e os consertos que precisa de fazer para quando o Senhor voltar, achar tudo em ordem em minha vida. Mas a promessa, ela está de pé. E quem fez estas promessas, né, vela em cumprir a sua palavra. A segunda promessa aqui é a promessa da alegria. Há momentos de tristeza, sim. Há momento de luta, sim. Na terra, o próprio Senhor advertindo-nos através da sua palavra, ele fala dos momentos que nós teríamos nessa terra chamadas as aflições. Os momentos de tristeza, os momentos de dor, os momentos de separação, os momentos de perdas. Mas em todo momento ele nos chama para nós sermos portador do bom ânimo, ou seja, da esperança, ou seja, não posso parar, eu tenho que continuar, ainda que a situação ela esteja desfavorável, mas vai passar, porque a promessa é de redenção, a promessa é de salvação, e com relação à salvação não existe nada mais valioso, então nós não podemos deixar que nada tome, nada e nem ninguém, né? Tome a nossa coroa. Falar de coroa é falar de valor. Falar de coroa é falar de valor. Salvação é o teu maior valor. É a tua maior conquista mediante a graça do Senhor. E é justamente aqui a terceira verdade quando fala de que ninguém pode tomar. Uma alegria que nada pode ser força contrária, né? Tem aquele dito popular que fala assim, é como tirar o doce da boca de uma criança, né? Uma criança está se deliciando ali com o doce, daí um pouquinho alguém vai e tira e promove para ela uma tristeza muito grande, um choro muito grande, um lamento muito grande por aquilo perdido. E assim como uma criança que perdeu o seu doce, é a nossa vida. Quando perdemos algo, vêm as tristezas e os lamentos. Mas com relação à salvação, querido, pela graça do Senhor, e uma vez que nós aceitamos, reconhecemos a graça, reconhecemos a sua palavra, procuramos nos enquadrar na sua palavra e vivemos a sua palavra, querido, nós temos a certeza de que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. É promessa do Senhor, é aquele que pode empenhar sua palavra e é fiel para cumprir, e aqui ele aponta para a eternidade dizendo que ninguém há de tirar esta alegria, né? As primeiras coisas, né? Ou seja, a ordem desta terra já foi passada. E será uma vida com Cristo. Vale a pena, querido, nós darmos crédito à palavra de Deus. Eu costumo falar que ninguém que verdadeiramente conheceu o Senhor, ninguém que verdadeiramente se entregou ao Senhor, conforme diz a palavra dele, reconhecendo com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, tem do que se arrepender. Agora, muitas pessoas que o abandonou, muitas pessoas que viraram as costas para o Senhor, muitas pessoas que um dia serviu ao Senhor e abandonou a jornada cristã, a caminhada sentido a Jerusalém celestial, este sim tem grandes marcas na sua vida, grandes tragédias a contar. E infelizmente, e muitos deles nem estão mais aí para contar as suas tragédias, porque já foram
sucumbido pelo fracasso. Mas que a sua realidade seja diferente, querido. O que nós pregamos aqui é Cristo, e pregar Cristo é pregar a vida. Pregar Cristo é pregar a vida, e diz vida em abundância. Pregar Cristo é pregar a vida, é pregar a esperança e a segurança da nossa alma. Que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento acerca da palavra dele, para que de todas as suas conquistas, né, você possa se preocupar em conquistar, né, a salvação em Cristo Jesus mediante a graça salvadora, e de todas as suas esperas, que você possa estar esperando o retorno de Cristo, porque é promessa para aqueles que esperam. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Reconheço a tua bondade e a tua graça. Reconheço, meu Deus amado, o poder da palavra do Senhor. E nós somos dependentes, Senhor, e a nossa esperança está no Senhor. Por cada um daqueles que estão nos ouvindo, que a tua graça se manifesta poderosamente na vida de cada um que está cultuando o Senhor juntamente conosco, ligado na palavra do Senhor, ligado neste culto, que o Senhor possa estar os abençoando, suprindo suas necessidades e, sobretudo, trazendo o entendimento acerca da palavra do Senhor. E assim nós oramos agradecidos por mais esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém.